O mar fala, e agora ele canta. O século XX trouxe algo que o capitão Moreau jamais poderia imaginar: máquinas capazes de ouvir o que o oceano diz. Durante as décadas de 1950 e 1960, as potências navais começaram a usar o sonar passivo, tecnologia que capta sons subaquáticos a milhares de quilômetros de distância. Foi nessa época que, sem querer, o Le Revenant voltou à história. Em 1968, uma equipe de pesquisadores franceses testava um novo modelo de sonar no Atlântico Central, perto das coordenadas descritas nos relatórios da expedição Bellot. O objetivo era estudar as correntes profundas do Mar dos Silêncios. Mas o que eles gravaram foi algo diferente. Um som repetido 5 vezes, sempre com o mesmo intervalo, sempre à mesma hora, 04h17 da manhã. O registro recebeu o código B-147. No relatório oficial, o comandante do navio de pesquisa Jean Charcot, Pierre Lemoine, descreveu o fenômeno: um som metálico, rítmico, semelhante a correntes batendo em um casco. Origem desconhecida. Não há embarcações próximas. Repetição constante por 48 segundos. Os técnicos tentaram triangular a origem do ruído, mas o ponto de emissão se movia, lentamente, como se algo se deslocasse sob as ondas. As coordenadas finais coincidiram com o mesmo setor onde, segundo os registros de 1727, o La Dauphine havia desaparecido. O som foi classificado como Anomalous Submarine Signal e arquivado. Mas a gravação, redescoberta em 1998, seria o início de uma nova investigação. O oceanógrafo Dr. Philippe Arnaud, especialista em acústica marinha, ouviu a fita original pela primeira vez em 1998. Em entrevista, descreveu sua reação. Não era som de motor, nem de metal, nem de sonar refletido. Parecia uma respiração feita de água. Arnaud e sua equipe compararam a gravação com centenas de registros de baleias, submarinos e fenômenos sísmicos. Nenhum coincidiu. A frequência do canto do Atlântico, como ficou conhecido, tinha um padrão singular. 5.17 Hz, a mesma hora em que as antigas transmissões do Le Revenant supostamente ocorriam. Em 2003, radioamadores espanhóis captaram uma transmissão curta na frequência de 12.3 MHz, a mesma registrada no relatório Bellot. Durou menos de 20 segundos, mas foi suficiente para gerar alvoroço. O áudio, amplificado e filtrado, revelou uma voz em francês antigo dizendo: Ici le Revenant, demande autorização de retour au port. Aqui é o Revenant, solicitando permissão para retornar ao porto. O som foi analisado pela Marinha da França e considerado inconclusivo. Mas pesquisadores independentes perceberam algo estranho. A voz possuía o mesmo timbre da gravação de 1727, o Capitão Bellot. Entre 2006 e 2012, o governo francês financiou secretamente o projeto ECHO, uma iniciativa conjunta entre o Institut Français de la Mer e o Musée de la Marine. O objetivo era cruzar registros acústicos, históricos e geográficos do Atlântico Central. O projeto reunia especialistas em som, historiadores e engenheiros militares. Durante 6 anos, eles captaram centenas de sons inexplicáveis: batidas, ruídos graves, vozes distantes. Mas um padrão se repetia em todos os arquivos: 5 sons metálicos, uma pausa e silêncio. Um relatório interno, vazado em 2015, continha a seguinte observação: o sinal é constante, sua origem parece não obedecer às leis de propagação sonora conhecidas. Ele não viaja, ele aparece. Outro trecho, mais perturbador. O padrão de frequência do ruído é idêntico ao ritmo cardíaco humano em estado de sono profundo. Em novembro de 2014, o submarino francês La Minerve II realizava exercícios de rotina próximo à área delimitada pelo projeto ECHO. Durante a imersão, os operadores registraram interferência extrema nos sistemas de comunicação. Os microfones captaram o mesmo som de 5 batidas, seguidas por uma voz quase inaudível. O comandante ordenou a subida imediata. Mas, segundo o relatório, os sons continuaram vindo de dentro da embarcação.
mesmo com o sistema desligado. Um dos tripulantes relatou mais tarde. Era como se o som estivesse dentro da gente. A vibração vinha do peito, não do mar. O submarino foi retirado de operação por motivos técnicos, e o incidente nunca foi oficialmente reconhecido. Em 2019, um pescador português de nome João Ferreira, natural de Ponta Delgada, afirmou ter visto um navio antigo, negro, sem velas, próximo à Ilha das Flores, nos Açores. O relato foi considerado delírio até que ele apresentou uma gravação de celular, feita a 04:17. No áudio, ouvem-se batidas metálicas ao fundo e logo depois uma frase em francês. Le vent souffle de dedans. O vento sopra de dentro. A mesma frase que encerrava o diário do capitão Belot. A gravação foi autenticada quanto à hora e localização, mas a fonte sonora permanece desconhecida. Ferreira nunca mais quis falar sobre o assunto. Eu vi o que vi. O mar respirava. Cientistas propuseram várias hipóteses para o fenômeno. Alguns atribuíram os sons à atividade de placas tectônicas. Outros, à reverberação magnética causada por antigas minas navais. Mas nenhuma explicação conseguiu justificar o padrão exato das batidas, nem o fato de ocorrerem sempre na mesma data e hora. 22 de abril, às 04:17. Em 2021, o físico Jean-Marc Vautrin, do Centre d'Acoustique Marine, apresentou uma teoria alternativa. E se não estivermos ouvindo o passado? E se o som for o próprio presente, refletido de volta? O oceano pode ser o maior gravador natural do planeta. Talvez o Le Revenant nunca tenha desaparecido, apenas esteja preso dentro de um eco. Em abril de 2023, exatamente 306 anos após o desaparecimento do Le Revenant, uma nova gravação foi feita pela sonda Argo 12, a 3.400 metros de profundidade. Durante 58 segundos, captou-se o mesmo padrão: 5 sons graves, uma pausa e depois, pela primeira vez, uma melodia curta, como se alguém assobiasse uma canção antiga. Os especialistas chamaram o fenômeno de Canto do Atlântico. Quando o áudio foi acelerado 10 vezes, revelou-se algo inquietante. A melodia seguia a mesma estrutura de um hino francês popular em 1718, La Complainte du Marin. A mesma canção que o capitão Etienne Moreau teria entoado antes de sua última partida de Saint-Domingue. Hoje, os relatórios do Projeto Eco permanecem classificados. Mas, vez ou outra, surgem novos relatos. Marinheiros juram ouvir, em noites sem vento, um cântico grave vindo das profundezas, como se o mar tentasse lembrar sua própria história. Um som repetido, 5 vezes. Silêncio. E depois, uma voz. Ici le revenant demande autorisation de retour au port. E então apenas o mar, respirando, esperando,